A campanha Fevereiro Roxo traz a consciência sobre os cuidados em doenças de animais idosos, como doenças neurodegenerativas. E quem vai falar com a gente é a veterinária Fernanda Gamba. Maria, o Fevereiro Roxo é exatamente para que nós possamos olhar para os animais que estão ficando mais velhinhos. Então agora, graças a Deus, a gente tem uma longevidade maior dos nossos pacientes. Então eles estão ficando cada vez mais idosos. E assim como nós vamos ficando idosos e vamos tendo várias alterações e possibilidades de ter novas doenças, os animais também da mesma forma. Por isso a gente precisa ter um olhar com cuidado maior para eles. E quais são essas doenças que podem acometer os animais aí na terceira idade? Na terceira idade é muito comum as doenças renais, por exemplo. Então, o animal que começa a beber muita água, fazer muito xixi, ou então, ao contrário, começa a não querer beber água, não fazer muito xixi, começa a emagrecer, às vezes começa a apresentar vômito. Normalmente, já é um sinal de alerta para que nós possamos olhar para esse rim. Então, qualquer sintoma assim, a gente precisa procurar um médico veterinário para fazer esse check-up e dar uma olhada. Uma outra doença muito comum na terceira idade são as doenças degenerativas. Assim como o Alzheimer humano, nos animais a gente tem uma doença que chama disfunção cognitiva. Então, às vezes, os animais começam a apresentar alguns sintomas simples. Por exemplo, ficar encostado na parede e não conseguir sair, entrar atrás da geladeira e não lembrar como sai. Às vezes, não consegue subir num sofá que sempre subia. Então, isso a gente precisa tomar cuidado e prestar atenção, porque não existe nenhum tratamento muito efetivo, mas tem como a gente minimizar esses riscos e esses danos dessas doenças degenerativas. E é por isso que a gente fala que a medicina preventiva é extremamente importante. Então, o médico veterinário estar olhando anualmente o seu animal, desde a fase de jovem até a terceira idade, vai prevenir o aparecimento dessas doenças. Alguns cuidados são necessários serem realizados desde cedo, quando o bichinho ainda é filhote. Principalmente a vacina antirrábica, e das 10 doenças mais comuns, que são as virais, que são as viroses dos animais, elas são obrigatórias, então a gente precisa fazer anualmente. E mais uma consulta de medicina preventiva, de exame físico mesmo. Às vezes o veterinário vai solicitar algum exame de sangue, algum exame laboratorial ou não. Ou ele simplesmente vai fazer um check-up de exame físico para ver se já tem alguma alteração. Então uma consulta anual no veterinário e mais as vacinas eu acho que é extremamente importante. Alguns cuidados são simples, como começar observando uma mudança de comportamento no seu animalzinho. Os primeiros sinais são exatamente essas coisas que ele sempre fez normalmente e agora ficou mais difícil. Então, entrar em um lugar e não conseguir sair, às vezes ele entra num quarto e se perde atrás da cama, às vezes ele entra embaixo da cama, coisa que ele sempre fez, só que ele fica ali e não consegue sair. Muito comum em casas que tem um espaço entre a geladeira e a parede, por exemplo, o cachorrinho entra ali e não consegue sair, ele não consegue dar ré ali. Então isso já são os primeiros sinais. E claro, emagrecimento é um sinal muito importante e falta de apetite também. Então o animal que sempre comeu super bem, agora está mais fresquinho para comer, não está querendo comer, começou a emagrecer, às vezes está até comendo super bem, mas está emagrecendo, são todos sinais de alerta para que nós procuremos um veterinário. E a partir de que idade isso pode acontecer? Olha, a partir dos 6 anos, dependendo da raça, a gente já tem sinais de senilidade. Então, as raças maiores, então se pega os cachorros aí, por exemplo, um dog alemão, um mastiff, a partir de 6, 7 anos ele já começa a entrar ali na terceira idade. Os menorzinhos, eles vão um pouquinho mais além para começar a entrar na terceira idade. Então, a gente coloca aí a partir do 8º, 9º ano. Mas eu diria que a partir do 6º ano, para todas as raças, já é bom ficar de olho para que a gente não perca nenhum sinal de senilidade. E ao identificar esses sinais, o que é preciso fazer? Levar ao médico veterinário da sua confiança, né? Primeiramente, um clínico geral, ele vai conseguir fazer um diagnóstico geral desse animal, fazer um exame completo e, se for necessário, ele vai encaminhar para um especialista. Então, às vezes, um especialista em doença renal, às vezes, um neurologista para essas doenças mais degenerativas de senilidade. Então, toda essa orientação vai ser passada pelo clínico geral. E no dia a dia, ali em casa, como cuidar desse animalzinho, como poder ajudar ele nessas primeiras necessidades? O mais importante é você tentar manter a rotina dele intacta. Então, não ficar mudando depois do animal ser idoso o lugar que ele come. Então, tentar manter sempre o mesmo local de água, de ração, o local do banheiro dele, aonde ele dorme, a caminha. Então é tudo extremamente importante a gente manter essa rotina para que o animal não sinta que o espaço vai mudando. Isso vai facilitando. E obviamente uma alimentação extremamente adequada, de preferência prescrita por um veterinário, então o veterinário ele consegue ali calcular todas as necessidades desse animal, desse paciente,
orientando se o melhor para aquele animal é a ração, se é a alimentação caseira, se precisa dar algum suplemento, se precisa complementar com algum antioxidante, dependendo da raça, dependendo das condições clínicas daquele animal. Então, esses são os cuidados básicos que a gente tem que fazer. E mais a medicina preventiva, com as vacinas e as consultas anuais.